A guerra criminosa definitivamente os transformou em monstros. Mercenários retornam da guerra e cometem crimes em casa. A morte de cidadãos da Rússia pelas mãos dos chamados heróis da Operação Militar Especial há muito se tornou algo comum. Segundo a investigação, um morador da vila de Rakinka matou e comeu seu companheiro. E o líder da Rússia não apenas perdoa assassinos e estupradores, ele os homenageia. É justamente dessas pessoas que devemos, no futuro, formar a elite do nosso país. Os chamados heróis da Operação Militar Especial estão retornando, levantando uma onda de violência que em breve ameaça engolir a Rússia. Criminosos de guerra, que a propaganda chama de heróis, imediatamente se tornam personagens das crônicas policiais. Tendo escapado por milagre da morte no fronte, eles levam a morte para cidades pacíficas, mas já em sua própria terra, com armas ilegais, uma sede insaciável de sangue, sensação de superioridade e total impunidade. Por que cada vez mais russos estão morrendo pelas mãos daqueles que na televisão são chamados de libertadores? E como o regime de Putin contribui para isso? Assista a reportagem especial, Inferno Criminal. Os heróis de Putin estão retornando à Rússia para matar. Centenas de milhares de russos partiram para matar por ordem de Putin. Alguns foram envenenados pela propaganda, outros foram empurrados para as trincheiras pela pobreza. Alguns foram forçados ou, também acontece, atraídos pelo engano. Mas um grande número dos que assinaram o contrato foi matar ucranianos em troca de o Estado reduzir a pena de prisão. Até mesmo para assassinos cruéis. Ou, antes de tudo, justamente para eles. Essas são imagens em que o agora falecido Prigozhin recruta pessoalmente prisioneiros para a empresa militar privada Wagner. A idade mínima que aceitamos é 22 anos. Se for mais jovem, é preciso um documento dos parentes mais próximos declarando que não se opõe. A idade máxima, digamos, é 50 anos, mas se for forte, já que na entrevista fazemos testes elementares, avaliamos o quão resistente é, a forma física é extremamente necessária, verificamos o quão resistente você é e então tomamos a decisão e aceitamos. O quadro, convenhamos, impressiona pelo cinismo e demonstra o valor zero da vida desses prisioneiros. Com a aprovação do Kremlin, Prigozhin recrutava a sangue frio força humana que pretendia gastar em assaltos de carne. Mas reparem, o líder dos wagnerianos dá preferência justamente a assassinos. Quem precisamos? De preferência aqueles que cumpriram 15 anos ou mais. De preferência não apenas uma vez por assassinato. Ao mesmo tempo em que enviam força ainda viva para o moedor de carne, a heroização dos participantes da agressão criminosa segue a todo vapor. O próprio dono do Kremlin, publicamente diante das câmeras de televisão, jura amor a eles. Claro, diante de Putin, com rostos leais, estão sentados não soldados, mas comandantes militares. Mas a propaganda fará chegar a cada degolador a mensagem de que ele agora é herói. Nós amamos vocês e os consideramos membros de uma grande família. De vocês depende o futuro da Rússia. No entanto, por trás das palavras pomposas sobre amor e futuro, esconde-se outra atitude, muito mais franca em relação às mesmas pessoas. Fora do ar, representantes do governo deixam claro, direta e sem constrangimento. Seus próprios cidadãos das camadas socialmente vulneráveis são vistos como material descartável, do qual não se tem pena de abrir mão, enviando-os sem hesitação para o abate. O sistema é estruturado para que eles morram lá. Esta guerra é conduzida pela Rússia com uma tática simples: cobrir a Ucrânia com cadáveres. Encher, na medida do possível, todo o território que conseguirem alcançar com os corpos de seus próprios cidadãos. Nenhuma outra estratégia militar genial eles conseguem inventar. Acho que o que está acontecendo agora no front, nestes últimos anos, chama-se descarte em massa. Porque sim, Putin, acredito que eles usam entre si o termo descarte. E na tentativa de minimizar o número dos que retornam, o regime de Putin é bastante insistente. Até prisioneiros após troca são enviados novamente ao fronte. Formalmente, seus contratos não são considerados encerrados. Além disso, feridos, inclusive aqueles que se locomovem com muletas, em vez de hospitais e reabilitação, acabam novamente na linha de frente. Грузимся. Ты раненый? Да. И тебя в госпиталь нет? Да, не был. И что? И вот так вот ты на службу? Да.
Ainda assim, segundo estimativas da Fundação Rus Sid Ashaya, pelo menos 300 mil ex-prisioneiros foram libertados. Aqueles que conseguiram sobreviver após participar da chamada Operação Militar Especial retornam não para expor a prisão, mas para suas cidades e vilas, onde são reverenciados como heróis. Que as mãos desses heróis estejam manchadas de sangue. Isso é ignorado. Eu gostaria de perguntar a Putin, como o senhor assina indultos? Pense em quem o senhor está perdoando. Uma parte significativa dos perdoados, poucos meses depois, volta ao país, com todas as consequências decorrentes. Todos os dirigentes do Ministério da Defesa, Belousov, Shoigu, pouco se importavam com a violência. Isso não os preocupa muito. Se pegarmos em porcentagem aquelas pessoas que foram libertadas das colônias por decretos secretos de Putin, depois participaram da guerra e após 6 meses retornam, estamos falando de cerca de 20 a 25%. Uma parte morre, outra é capturada, mas um quarto, pelo menos um quarto, certamente retorna à Rússia. Todos eles, de uma forma ou de outra, levam a violência de volta. Mas eis o que é curioso. Uma parte significativa das atrocidades cometidas por participantes da chamada Operação Militar Especial na Rússia não é obra de ex-presidiários. A guerra transforma em criminosos também pessoas com, por assim dizer, ficha limpa. Elas acabam em um ambiente onde a agressão é norma e a lei é substituída por regras do submundo. Investigações independentes e relatos dos próprios militares descrevem extorsão por parte de comandantes e companheiros de serviço, espancamentos, ameaças, coerção para participar de violência. Nesse mesmo sistema, torturas de recusantes, execuções de prisioneiros, assassinatos de civis que ou são incentivados ou, no mínimo, permanecem impunes. Uma pessoa que chega à guerra a partir da vida civil rapidamente se acostuma a condições em que não há leis, ao direito decisivo da força e da crueldade. Essa experiência não desaparece ao voltar para casa. Um caso emblemático ocorreu no distrito de Dzhankoi, na Crimeia, temporariamente ocupada. A jovem de 17 anos, Elvina Kravchenko, conheceu pela internet um jovem que a retórica oficial chama de representante da nova elite e herói da Operação Militar Especial. A garota concordou em encontrá-lo pessoalmente. Após esse encontro, ela desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dias depois, o corpo de Elvina foi encontrado em um campo. O criminoso tentou queimá-lo para destruir as provas. O assassino era Dmitry Popov, de 21 anos. Antes da guerra, ele não figurava em processos criminais e desde abril de 2025 servia por contrato. E essa tragédia ocorreu em 27 de janeiro, em Irkutsk. Um reincidente de 32 anos, que havia fugido do fronte, sequestrou de um centro de crise uma mulher e a manteve em seu apartamento alugado por cerca de 6 horas. Durante todo esse tempo, as forças de segurança negociaram com ele. Como se soube, esse cidadão, Roman Michurin, anteriormente espancava sistematicamente a companheira. Temendo por sua vida, a mulher, junto com o filho de 7 anos, foi obrigada a se esconder dele em um centro de crise. Em agosto, ela foi internada conosco pela primeira vez, com ferimentos horríveis, daqueles que eu já vi muitos ao longo dos anos de trabalho. Mas ali eram especificamente ferimentos por facadas, cortes de faca, mordidas terríveis, e hematomas e contusões. Ou seja, literalmente o conjunto completo. A hiperviolência que ela sofreu. Depois, ela procurou ajuda novamente no outono. E em janeiro, acabou se estabelecendo definitivamente conosco. O participante da chamada Operação Militar Especial não conseguiu alcançar a companheira. Então, enfurecido, o desertor sequestrou outra assistida da fundação, uma mulher aleatória, mãe de 2 filhos. Ele capturou outra de nossas residentes, uma mulher realmente muito boa, a quem ajudávamos há muito tempo, mãe de 2 crianças, e ameaçando-a com uma faca, levou-a para seu apartamento, fez dela refém e exigiu a presença de sua esposa e de um promotor militar. Apesar das negociações que duraram muitas horas, não foi possível salvar a refém. O homem a estrangulou. Depois disso, ele saiu do apartamento por conta própria e exigiu ser levado de helicóptero do local do crime de volta para a chamada Operação Militar Especial. No caso de Michurin, trata-se de um criminoso reincidente. Em seu histórico constavam assassinato, ameaças de morte e incêndio criminoso. Na primavera de 2024, ele recebeu pena condicional e já no verão assinou contrato com o Exército. Existem sentenças judiciais abertas, nós as vemos claramente. E lá consta, por exemplo, a sentença de um ex-participante da chamada Operação Militar Especial, que matou a própria mãe, esfaqueou uma criança e assim por diante. E na sentença está escrito que ele já havia cumprido pena antes, mas foi libertado por decreto de Putin. Foi para a chamada Operação Militar Especial, retornou, matou novamente e voltou para a prisão. E assim segue em círculo. Já vimos pessoas que passaram por 3 desses ciclos. Esta é a vila de Ryazanovo, na região de Tver, na Rússia. Um local tranquilo com população de cerca de 1.500 pessoas. Há meio ano foram abalados por uma tragédia.
Uma menina de 13 anos desapareceu. Por volta das 17 horas, a estudante saiu de casa e seguiu para uma casa de uma amiga em uma aldeia vizinha, a 6 quilômetros de distância. No entanto, ela nunca chegou ao destino. Uma semana depois, seu corpo foi encontrado perto de Riazanovo. Menina de 13 anos desaparecida foi encontrada morta na floresta. O criminoso era Alexander Sergeev, de 34 anos, anteriormente condenado por assassinato, estupro e furtos. Mas ele foi recrutado da colônia penal e acabou na guerra. Logo após retornar, matou uma criança e abusou dela. Para o governo de Putin, porém, isso não é problema. Somos todos pessoas. Cada um pode cometer erros. Eles cometeram no passado e expiaram plenamente sua culpa. Se no início da guerra falava-se principalmente de crimes graves, homicídios dolosos, estupros, lesões corporais fatais, agora essa seletividade desapareceu. É possível conseguir um bilhete para anotar a chamada Operação Militar Especial por uma briga, furto ou conflito doméstico. E lá qualquer arruaceiro pode ser transformado em um Jack, o estripador. Um morador de 22 anos da região de Vladimir, que retornou da guerra, matou uma funcionária de biblioteca. Mas não apenas matou, antes a torturou cruelmente e escolheu um método de execução particularmente bárbaro. Na região de Vladimir, participante da guerra na Ucrânia estuprou e enterrou viva uma funcionária de biblioteca. A autópsia revelou a presença de terra nos pulmões, o que significa que no momento do enterro, a mulher ainda estava viva. Segundo a mídia, anteriormente, o herói de Putin já havia sido suspeito de violência contra a menor. No entanto, o recrutamento na Rússia há muito ultrapassou os limites das colônias penais e adquiriu caráter sistêmico. Hoje, até mesmo pessoas cujos casos ainda não chegaram ao tribunal estão sendo enviadas para a guerra. Agora o recrutamento está ocorrendo nos centros de detenção provisória. Em 2024, em maio, foram aprovadas emendas ao Código Penal, que permitem levar pessoas antes mesmo do julgamento e até antes da investigação. Além disso, há uma instrução do Ministério do Interior. Quando um suspeito é detido, imagine Rodion Romanovich Raskolnikov parado com um machado ensanguentado sobre o corpo da velha agiota. A polícia entra, coloca algemas nele. Ele diz: "Tirem as algemas, estou assinando o contrato para a zona da chamada Operação Militar Especial. Por favor." E essas pessoas não vão para o centro de detenção provisória, nem sequer para a prisão preventiva. É uma instrução oficial. E esse sistema ainda gera uma boa renda para os detentores do poder. Nele, estão envolvidos não apenas comandantes e comissariados militares, mas também agentes da polícia. 100 mil rublos são pagos a cada policial que convencer esse tipo de contratante. 100 mil por cabeça. Claro, isso já virou um negócio bem estruturado. Não menos estruturada, a esteira de lavagem de crimes na Rússia funciona a todo vapor. As alterações introduzidas na legislação da Rússia permitem que estupradores e assassinos supostamente lavem com sangue o que fizeram. Ou seja, o regime de Putin, na prática, deu a eles carta branca para matar. Além disso, participantes da chamada Operação Militar Especial, que já voltaram a ser presos, continuam sendo condecorados mesmo atrás das grades. O herói da Operação Militar Especial, muito provavelmente, não tem a menor relação com o conceito de herói. Ou é um rato de retaguarda, ou é alguém que cumpriu 2, 3, 4 penas por crimes relacionados à violência. E por algum tempo ele será herói. Eu também leio comunicados do sistema penitenciário nas prisões. Leio e vejo que a recompensa encontrou o herói, a entrega de um diploma honorífico, alguma outra coisa. E leio como a medalha encontrou o herói, como ela é solenemente entregue a ele. Desde 2022, as autoridades russas fecham sistematicamente os olhos para os crimes dos chamados heróis da Operação Militar Especial. No entanto, a violência irrompe repetidamente para fora e o número de sentenças só cresce, porque já é impossível esconder os crimes. Em 2025, na Rússia, mais de 6 mil militares foram condenados por infrações cometidas no território do país. E esse é o maior índice dos últimos 14 anos. Os chamados participantes da Operação Militar Especial, que retornaram do fronte, mataram e feriram mais de 1.000 pessoas na vida civil. Isso foi apurado por jornalistas da publicação Verstka em conjunto com o Die Welt.
após análise detalhada de centenas de decisões judiciais. E pelas mãos de ex-participantes da guerra na Ucrânia, mais de 550 pessoas morreram na vida civil. Outras 465 sofreram ferimentos graves. Mas o Kremlin não se constrange com esses números. A ameaça crescente é, como de costume, camuflada com uma adaptação social de fachada. Além da retórica oficial sobre elevadores sociais, inéditos para os mercenários de Putin, em várias regiões da Rússia, o Ministério da Educação introduziu programas de requalificação para aqueles que participaram da guerra contra a Ucrânia. E os participantes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, naturalmente incluindo ex-presidiários, agora ensinam história, educação física e fundamentos de segurança da vida cotidiana. Ministram palestras sobre patriotismo e se apresentam regularmente diante de escolares. Estupros, assassinatos, canibalismo. E o mais importante é que parte dessas pessoas que foram acusadas de assassinato antes da guerra agora ensinam crianças. A preocupação com a qualidade dessas aulas de coragem atingiu até o presidente da Duma Municipal de Tomsk, Sergei Sechenov, que ele próprio é veterano da chamada Operação Militar Especial. Vou dar um exemplo. Na região de Novosibirsk, acho que todos vocês ouviram falar do chamado grupo Baleia Azul, que no passado, no V-Contact, levava crianças ao suicídio. O líder que realizava essa atividade era participante da Operação Militar Especial. Voltou ferido e foi trabalhar numa escola. Ainda em fevereiro do ano passado, a mídia regional informava que essas aulas de coragem haviam ocorrido em pelo menos 40 regiões da Rússia. Segundo especialistas, diretores de escolas muitas vezes não conseguem proibir criminosos de ter contato com crianças. Qualquer tentativa de interferência pode trazer consequências desagradáveis, tanto para professores quanto para pais. Enquanto isso, os métodos pedagógicos desses chamados instrutores geram sérias preocupações. Uma moradora de Novosibirsk, Victoria, contou que seu filho de 10 anos foi treinado em um centro militar esportivo infantil, Alfa, por um participante da guerra na Ucrânia. Após a aula, a criança voltou com hematomas no rosto e nos braços e foi hospitalizada. O instrutor afirmou que o menino teria batido em um tronco. Mas essa, por assim dizer, carreira pedagógica dificilmente atrairá muitos interessados. E ocupar a antiga posição social talvez não seja o desejo desses heróis de Putin, corrompidos por dinheiro sangrento. O aumento das fileiras do crime, com ex-participantes de combates, não é um fenômeno novo. Algo vagamente semelhante já foi observado após a guerra do Afeganistão. Apenas então, a escala era menor e não eram ex-presidiários que eram enviados para a guerra. Não recrutavam presidiários. De modo geral, quem lutava no Afeganistão eram recrutas do serviço obrigatório. Recrutas soviéticos de todas as repúblicas, simplesmente recém-formados da escola, com 18 a 19 anos. Após a retirada do contingente, parte dos veteranos não conseguiu se adaptar à vida cotidiana soviética. Eles se uniam, e não apenas em organizações permitidas por lei, mas também em estruturas criminosas, o que levou ao aumento da criminalidade e ao crescimento da tensão social. Parece que hoje, o Kremlin volta a seguir o mesmo roteiro, o roteiro dos anos 90. Esses traços tornam-se cada vez mais evidentes. As organizações criminosas tradicionais hoje, por assim dizer, não estão na moda. Existe o crime organizado sério, o banditismo, que já está fortemente ligado às autoridades e controla mercados remanescentes, como o mercado Sadovod em Moscou, um grande centro comercial. Isso é feito em conjunto com o governo. E nesses grupos criminosos já existentes, claro, esses não serão aceitos, os desamparados. Outra coisa é que eles podem se reunir em gangues independentes. Não é preciso procurar muito por exemplos. No fim de janeiro de 2026, em Moscou, a polícia trocou tiros com 2 suspeitos de sequestro e assassinato. Ambos estavam foragidos há várias semanas. Segundo jornalistas, anteriormente haviam sido condenados a longas penas por assassinato, mas foram libertados após recrutamento pela empresa militar privada Wagner para participar da guerra contra a Ucrânia. O tiroteio ocorreu em um prédio residencial na rodovia Rubliovskoye. Como resultado, um deles foi morto e o outro detido pelas forças de segurança. Depois, na prática, o governo ou os elimina e os envia novamente aos campos, ou eles se incorporam às organizações criminosas que estão no topo. Alguns até entram na Duma estatal, vão para outros cargos. Ou seja, os mais espertos podem até chegar ao poder. Podem, inclusive, por meio de programas estatais. Por exemplo, Líderes da Rússia, que já reforçou o governo com mais de 600 novos quadros. Programa promovido pelo próprio Putin.
Muita coisa está mudando na direção que precisamos. Não são apenas palavras. Por trás delas, há uma política real de quadros do Estado, os chamados elevadores sociais funcionando. Do que estou falando? Já são 5 governadores, 9 vice-ministros federais, 16 chefes de cidades e municípios, todos oriundos do programa Líderes da Rússia. E aqueles que não se tornaram líderes e não entraram em gangue terão de despejar toda a sujeira acumulada em uma psique deformada pela guerra sobre seus familiares. Ainda mais que o regime de Putin, há quase uma década, prepara o terreno para o crescimento da violência doméstica. Sua descriminalização na Rússia ocorreu em 2017, quando agressões contra familiares, cometidas pela primeira vez, deixaram de ser crime e passaram à infração administrativa. Existe até um manual de um órgão oficial dos serviços sociais sobre o que fazer se o marido bater em você. E lá constam pontos como: não o provoque, tenha paciência, entenda o que você fez de errado. Em geral, tentam justificar os maridos. Houve um caso em um talk show ao vivo. Uma mulher reclamou que o marido a agredia. O apresentador disse: "Você deve aguentar, ele é um herói." Ela respondeu: "Como assim aguentar? Ele me bate fisicamente." E o jornalista retrucou: "Você deve aguentar, porque ele lutou por você." A primeira agressão é punida com multa, detenção de 10 a 15 dias ou trabalhos comunitários. A responsabilidade criminal só ocorre em caso de reincidência, mas no caso de um participante da chamada Operação Militar Especial, pode nem haver tempo para reincidir. Até uma briga doméstica banal pode custar uma vida. Foi exatamente assim que um conflito doméstico terminou para Ekaterina, da região de Tiumen. Seu marido, Alexei, chegou da zona de combate no dia do próprio aniversário. A mulher se preparou, organizou-a num jantar e encomendou um bolo com a inscrição: "Bem-vindo de volta, meu amor." Em determinado momento, Alexei achou que a esposa dançava de forma pouco recatada com um convidado. Por ciúmes, primeiro deu um soco no rosto dela, depois bateu sua cabeça contra o chão e, por fim, a espancou até a morte. Em seguida, colocou o corpo na banheira na esperança de que Ekaterina recobrasse a consciência. Agora ele tenta anular a sentença judicial que lhe impôs 11 anos de colônia penal de regime severo. 4 filhos ficaram sem mãe. 2 deles, já maiores de idade, agora cuidam dos mais novos. Eles temem que o assassino volte para a guerra e escape da punição. Ao dar a ordem para iniciar a chamada Operação Militar Especial, Putin desencadeou algo muito maior do que ações militares. Ele colocou em movimento um enorme mecanismo de agressão que há muito ultrapassou os limites do fronte. E hoje, essa agressão retorna para a própria Rússia. O Kremlin não consegue controlar as consequências de suas próprias decisões. O governo russo não dispõe de recursos, nem de força, nem sociais, para conter a violência que ele mesmo provocou. Além disso, a crueldade e a impunidade são incentivadas. Isso é necessário para atrair novos contratados e continuar a guerra. Enquanto o Kremlin tenta manter, e onde pode, pressionar o fronte, perde o controle da própria retaguarda. Para o regime de Putin, isso custará caro, com o tempo. Mas a população da Rússia já paga pelos erros de seu líder agora, com suas próprias vidas. Yana Vovk, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.